E aí, pessoal, o domingo do Tricolor. Vamos falar do retorno de um jogador importante, vamos falar de algumas manifestações do presidente Alberto Guerra, vamos falar das lives deste domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas agora fique com Ativo, o Gladiador e o Ultra. O Gladiador todo dia para você fazer um repositor importante aí de energia e o Ultra para aquela hora, a hora H, para você não ficar mal. Na descrição do vídeo você tem a chance de comprar qualquer um dos dois e outros tantos produtos do Ativo. Não deixe de ter na sua casa Ativo, tanto o Gladiador quanto o Ultra, você escolhe, ou melhor, é melhor ter os dois para você passar com muita energia. Ativo é parceiro aqui do canal do CCD e tem desconto para você ali na descrição do vídeo. Vai agora ali e entre no Ativo, converse com eles pelo WhatsApp. Gente, é claro que o assunto continua sendo essa relação Bitelo e também a venda. Essa é a principal notícia do Grêmio, que deve de alguma maneira aí nos próximos dias, já que o Grêmio não joga há alguns dias, vai jogar apenas na quinta-feira um jogo importante contra o Bragantino fora de casa. É isso. Então, naturalmente, os assuntos extracampo eles acabam também tomando. Só que o Grêmio retomou os treinamentos e nós temos aí algumas informações sobre o treino. Uma delas parece ser muito boa, que é a chance de Jonathan Robert estar na relação que vai a São Paulo. Isso mesmo. Jonathan Robert teve uma lesão no cruzado, depois voltou, depois teve outra lesão no cruzado com poucos jogos e agora ele, muito cuidado por todos dentro da comissão técnica do Grêmio, parece estar chegando a um momento melhor, a ponto de ser relacionado e voltar a ser opção. Que Jonathan Robert nós vamos reencontrar? Essa é uma das perguntas. Jogador que pintou muito bem, depois foi emprestado, fez experiência lá em Portugal, voltou bem, estava fazendo gols, estava jogando, um meio atacante que joga às vezes aberto pelo lado, às vezes por dentro. É uma opção importante, inclusive para o Ferreira. É um acréscimo de características nesse meio para frente do Grêmio. Um jogador inteligente, um jogador que pode, sem dúvida, ajudar ou agregar muito. E para isso, obrigatoriamente, passa por esse ponto, né, que é o ponto da recuperação física plena, né? E é a primeira coisa que a gente tem que desejar. Primeira coisa que a gente tem que desejar numa situação dessas é recuperação plena desse jogador. Feito isso, as coisas vão ser diferentes e aí ele vai entrar e vai ser, sem dúvida, uma possibilidade boa para a evolução do Grêmio na temporada. O Grêmio que precisa juntar todas as forças e Jonathan Robert se junta a isso. Hoje, neste domingo, nós vamos fazer live às 8 horas antes do Debate Raiz. Nós vamos fazer uma live aqui no canal para a gente discutir tudo da semana e projetar a próxima semana conversando, papo de gremista para gremista. Não deixe de estar com a gente hoje, 20 horas aqui no canal, nós vamos estar fazendo essa live. Além disso, eu queria colocar para vocês algumas manifestações do presidente Guerra, que conversou com o GZH, matéria hoje muito legal no Jornal 0 Hora do final de semana, e também hoje pela manhã conversou com a Rádio Guaíba. E nessa entrevista, Alberto Guerra falou uma série de situações, algumas eu já comentei em outros episódios, e outra eu queria começar a comentar aqui com vocês, porque são situações que merecem do Grêmio um ponto que parece não fechar o que a gente ouve e o que disse o presidente Guerra, que é a relação harmoniosa com a Arena. Esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção. O presidente Guerra disse, não, a gente vive um grande momento de relação com a Arena, um outro problema aqui e ali, mas é ótima a relação e tal. E não é o que a gente vê, né? O que a gente vê é uma dificuldade maior até em alguns jogos. Nós temos nos 2 últimos jogos sérias dificuldades da relação do torcedor com o estádio. Então, eu não sei se é também fruto de uma negociação que deve ser meio complexa e tal, que está se tentando ajustar, mas o fato é que nós não temos isso de maneira prática, né? A gente não está conseguindo ver, né?
A gente vê uma dificuldade imensa do torcedor na relação com a Arena. Mas o presidente Guerra fez questão de meio que botar um pouco abaixo isso, né? Disse, olha, tá ótima a relação e tal, meio que botou um pano quente. Então, vamos ver se não tem aí, de repente, alguma negociação em andamento, algo que dê um pouco de situação diferente do que a gente está vendo. Ou, de fato, melhora o serviço e tal. Vamos ver. Vamos acompanhar. O Grêmio agora joga 2 fora, depois joga contra o Palmeiras em casa, um jogo que deve ter grande público. E a gente vai poder fazer uma avaliação se o último jogo realmente gerou algum tipo de conversa e nesse momento se harmonizou um pouco ou não. Outro ponto que eu separei aqui, que eu acho importante da gente conversar, é aquele ponto do exemplo da marca gigante. Ele falou hoje, ele citou sobre uma mensagem ao futebol brasileiro, dizendo que o futebol brasileiro está preparado para receber grandes marcas do mundo, citou o caso Soares, citou o caso Seedorf com o Botafogo, citou o caso Ronaldo Nazário com o Corinthians, o que dá conta também de já se criar um entendimento de grandes marcas associadas à paixão dos torcedores. Então, tu tem uma base de torcedores gigante, tu aplica uma marca ali, aquilo ali replica, há engajamento, há mais gasto com aquilo ali, ou investimento com aquilo ali das pessoas, e isso aumenta o bolo do clube. E parece que essa é uma lógica que a gente tem conversado muito aqui no canal e que, de alguma maneira, tem se confirmado, né? Isso já faz parte dos planos agora, ter sempre grandes marcas vinculadas ao clube, para exatamente ter mais engajamento do torcedor. Outro ponto, que é algo que preocupa o Grêmio, e a gente tem notado, é essa relação do custo, né? Do que está gastando e como que o Grêmio vai ter criatividade para pagar as contas. E aí, Alberto Guerra citou o bom momento e que ele acredita muito na efetivação do negócio Libra, que é a Liga Brasileira de Futebol, que é essa associação que está fazendo aí uma série de movimentos para vender direitos, né, em bloco e, claro, faturar mais do que o clube está acostumado a faturar. Fica evidente que o presidente Guerra tem confiança nisso, acredita nisso. A grande pergunta, e é uma pergunta que é natural também de se fazer, é quando? Quando que isso vai efetivamente entrar para dentro do processo do Grêmio e, entrando, resolverá os problemas? Essa, para mim, é a pergunta da hora, a pergunta do momento, e que nós temos que ter essa resposta o quanto antes, sob pena de a gente demorar um pouco mais ou entender um pouco mais para resolver os problemas, e aí, convenhamos, é sempre mais difícil. Não esqueçam, 20 horas deste domingo, live aqui, Papo de Gremista para Gremista aqui no canal do CCD. A gente vai conversar muito sobre o que aconteceu e também sobre o que vai acontecer na Semana Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.